Olá, bem-vindo a todos à apresentação de resultados referente ao terceiro trimestre de 2022 da Vivara. Estamos disponibilizando, junto aos demais documentos da divulgação, o vídeo com os meus comentários sobre os destaques do período e o desempenho financeiro comentado pelo Otávio. Amanhã, dia 11 de novembro, às 11 da manhã, esperamos todos vocês para a sessão ao vivo, dedicadas a perguntas e respostas. Neste trimestre, comemoramos 3 anos do IPO, com um resultado que mostra cada vez mais a nossa consistência nas entregas. Foram 20 novos pontos de vendas, recordes de inaugurações em um único trimestre, com destaque para a Lojas Life, que encerrou o período com 56 pontos de operação. Foram 480 milhões de resultado de receita, com um crescimento de 17% versus o terceiro TRI de 21, e 56% se comparado com o terceiro TRI de 19. Expansão de 14,3% no same-store sales. 17% de market share. Mais um trimestre de consolidação de liderança. A margem bruta, que já é conhecida com a margem mais estável do setor, chegou a 68,4% com expansão de 0,7 pontos percentuais. Reflexo de uma boa composição de estoque e uma política de precificação eficiente. Neste trimestre, fizemos questão de trazer algumas frentes estratégicas relacionadas a projeto de sustentação de negócios, com o objetivo claro de habilitar a Vivara para expandir a liderança no mercado, fascinar os clientes e fortalecer o engajamento dos nossos colaboradores. No ano de 22, tem sido marcado por intensas transformações. São inúmeros projetos que fortalecem as fundações do negócio e pavimentam a estrutura do grupo para um crescimento acelerado nos próximos anos. Em agosto, concluímos as obras da nova sede da Vivara. Integramos as áreas corporativas, logística, saque, assistência técnica, dobramos a área de logística e assistência técnica. Integramos fisicamente os estoques do CD e do e-commerce para uma operação omni totalmente automatizada, com mais agilidade e eficiência. Na nova sede, estamos criando o primeiro centro de pesquisa e desenvolvimento, com espaço para reproduzir todas as fases do processo produtivo. Isso vai resultar num lead time menor e em produtos com uma qualidade muito maior. A fábrica de Manaus recebeu uma atenção especial nesse ano. Investimos na internalização de Life, trouxemos novas tecnologias para a produção de joia. Implementamos um projeto de fundição direta, que reduz o número das etapas de produção, e também implantamos a estação de purificação de metais, que reduz o volume de perda de material de matéria-prima. Com o suporte de uma consultoria internacional, a fábrica passou por uma revisão de todos os processos produtivos, para estabelecer diretrizes para a nossa nova fábrica, que será implementada em 2023. O foco do projeto é adequar a produção a níveis internacionais de qualidade, com a adoção das melhores práticas e tecnologias. A nova fábrica terá mais de 10 mil metros quadrados, com uma capacidade de triplicar o volume de itens produzidos, que vai ajudar a gente no crescimento nos próximos anos. No início de outubro, migramos as atividades do back-office para o SAP S/4HANA. O projeto de mudança de ERP visa garantir agilidade nas rotinas administrativas, processos mais robustos e mais estáveis, transparência e controle na operação da plataforma mundialmente reconhecida que é o SAP. No início de setembro, concluímos também a mudança da plataforma digital para a VTEX. Para melhorar a experiência digital dos nossos clientes, criamos uma área de recuperação de vendas. Hoje temos 4 vendedoras exclusivas e nos trimestres já conseguiram chegar a mais de 1 milhão de faturamento em vendas. Pela primeira vez na história, fomos certificados pela Great Place to Work. Entramos numa lista de empresas que cuidam e trabalham para um ambiente especial para nossos colaboradores. A agenda ESG continua como prioridade para a Vivara. Ampliamos a auditoria de fornecedores diretos, encerrando o mês de outubro com 78% das auditorias concluídas
e um surpreendente resultado de 95,5% de atendimento no checklist de conformidade, que avalia atributos sociais, aderência à legislação ambiental e segurança no trabalho. Também passamos a aplicar a autoavaliação socioambiental fornecedores de relógios e embalagens, ampliando ainda mais a abrangência e mitigando os riscos. Em julho, encerramos a auditoria para a obtenção da certificação RJC, com um nível de atendimento de 98,4% nos itens certificados. Sabemos que o caminho é longo, mas estamos engajados para seguir fomentando o tema dentro do setor. A expansão orgânica segue num ritmo acelerado. Batemos o recorde de 20 inaugurações em um único trimestre. Chegamos a quase 26 mil metros quadrados de área de vendas. Encerramos o terceiro TRI de 22 com 315 pontos de venda abertos, 237 Vivaras, 56 lojas Life e 22 quiosques. Até hoje, já inauguramos 41 lojas novas. As lojas Vivara registraram mais de 374 milhões de receita, com expansão de 17% no volume de itens vendidos. O Same Store Sales desse canal atingiu um crescimento de 14,5%. Para a marca Life, já são 56 lojas exclusivas. No trimestre, já foram 41 milhões de receita, crescimento de 54% no Same Store Sales. Seguimos ganhando conforto no modelo de loja, com mais experiência, uma maturação acelerada e um nível de canibalização bastante controlado. No mais, a expansão continua sendo o nosso principal driver de crescimento para os próximos anos. No quarto TRI de 22, vamos concretizar o maior plano de expansão anual da história da Vivara. Vamos encerrar o ano com o Vivara Life, sendo a primeira e a segunda maior joalheria do país. O último trimestre do ano é, sazonalmente, muito representativo para o nosso resultado. Este ano a expectativa é que o quarto trimestre seja ainda mais relevante, em razão do volume de novas lojas inauguradas. As equipes estão focadas nas campanhas de Black Friday e Natal, com os estoques bem abastecidos e com os lançamentos que estão por vir. Seguimos muito confiantes para continuar entregando resultados expressivos. Mais uma vez, obrigado a todos por acompanharem nossos resultados e nos vemos amanhã ao vivo na sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Olá, bem-vindo a todos à teleconferência de resultados da Vivara do terceiro trimestre de 2022. Como o Paulo já disse para vocês, mais um trimestre de investimentos relevantes para sustentar o nosso crescimento nesse ano e nesse período específico, além de construir a fundação dessa companhia para o futuro, para sustentar esse ciclo de crescimento mais forte que esperamos pelos próximos 4, 5 anos. Nesse trimestre, temos sinais claros dessa tendência, sem nunca nos tirar do trilho aqui de a expansão de um ano de expansão de receita forte, entre 25% e 30%, com expansão de rentabilidade ao longo do ano, como ainda demonstramos tendências nesses 9 primeiros meses do ano e continua sendo a expectativa dividida com vocês desde o final do ano passado. Nesse trimestre, terceiro TRI de 22, foram 481,4 milhões de receita, com crescimento total de 17,2%, receita líquida de 392,9 milhões de reais, com crescimento de 16,5% contra o mesmo trimestre de 2021, lucro bruto de 268,8 milhões de reais, com margem bruta de 68,4%, uma expansão de 0,7 pontos percentuais contra o mesmo período do ano passado, demonstrando qualidade na venda e o controle de custos dessa companhia. Mais tarde falo mais alguns detalhes sobre essa tendência. EBITDA ajustado aqui aos efeitos do IFRS 16 foram 71,7 milhões de reais, com margem EBITDA de 18,3%, uma retração de 1,5 ponto percentual, principalmente pelo peso da expansão orgânica mais forte dessa companhia. Nos últimos 24 meses foram 75 inaugurações e que obviamente trazem peso aqui, principalmente para as despesas com vendas.
né? E lucro líquido recorrente de 68,1 milhões de reais no período, com 17,3% de margem, uma retração de 2,7 pontos percentuais, além do 1,5 ponto percentual vindo de despesas operacionais, principalmente, né? Temos mais a aceleração da depreciação e amortização da companhia aqui versus o mesmo período do ano passado, resultado dos investimentos maiores que temos registrados, né, em todos esses últimos trimestres. Como disse, no acumulado do ano, ainda temos um ano de crescimento bastante forte, 30% ou 29,7%, né, contra os 9 primeiros meses de 2021, registrando 1 bilhão 479,5 milhões, né, de faturamento bruto líquido de devoluções, como costumamos divulgar, lucro bruto de 814,1 milhões, com 67,9% de margem, com expansão de 0,6 ponto percentual contra o ano passado. Então, né, temos registrado essa vantagem desde o início do ano, aonde os benefícios que temos trazido pelo custo da companhia, para o custo puro da companhia, têm sido maiores, né, e têm ajudado a compensar essa pressão vindo da fábrica, principalmente fruto da adição de pessoas que fizemos lá nos últimos 2 anos. Né? O EBITDA ajustado de 223,1 milhões de reais nos 9 primeiros meses do ano, com 18,6% de margem, né? Ainda uma expansão contra esse mesmo período do ano passado de 0,5 ponto percentual. E finalmente, lucro líquido recorrente de 203,1 milhões de reais, margem líquida de 16,9%, uma expansão de 0,3 ponto percentual, né, no período. Importante ressaltar que aqui no terceiro trimestre de 21 tivemos o registro positivo de créditos, né, de imposto de renda e contribuição social sobre a inconstitucionalidade da tributação da correção monetária sobre indébitos tributários. Excluímos assim, para tornar os resultados mais comparáveis, do terceiro TRI de 2021, 18,9 milhões de reais já incluídos como único ajuste desse lucro líquido recorrente, que chamado assim, nesse terceiro trimestre de 21. Passando para o próximo slide, aqui darei mais detalhes sobre o perfil do crescimento de receita da companhia nesse terceiro trimestre de 22, né, como falamos, 481,4 milhões de faturamento, com 17,2% de crescimento de receita versus o terceiro trimestre de 21 e, mais importante, 55,9% de crescimento contra o mesmo período de 2019, também ano que temos usado como radar, né, para reafirmarmos o aquecimento desse crescimento, né, a manutenção do aquecimento da demanda e do crescimento da companhia no mesmo patamar que temos registrados nos últimos 2 trimestres. Né. Desse crescimento contra 21, né, as lojas físicas cresceram 21,8%, né, com same-store sales de 14,3% no período, ainda no ritmo de 2 dígitos, né, super interessante, né, comparado à média que o varejo tem apresentado. Né. Desse crescimento, 16,9% foi de volume dentro das lojas da Vivara, e esse mesmo crescimento dentro das lojas Life, obviamente pelo volume de abertura de lojas que fizemos, foi de 233,9%. E o e-commerce, que no período representou 11,4% das vendas totais da companhia, já frutos, né, do reaquecimento que vimos desde o começo do ano, do movimento nas lojas, né, e a absorção desse volume, né, pelo canal físico, como temos visto já nos primeiros 6 meses de resultados divulgados no ano. Aqui vale ressaltar e chamar a atenção ao desempenho da Life, que mais uma vez tem nos trazido, né, alegrias e satisfação aqui na companhia. Foram 41,1 milhões de receita nesse terceiro trimestre de 22. No acumulado do ano, né, nos 9 primeiros meses, como produto, a Life faturou 436,8 milhões de reais, se consolidando, como já dito pelo Paulo, como a segunda maior joalheria do país, né, e dentro de um período razoavelmente curto de tempo. 25% desse volume financeiro já está dentro das lojas Life, que tem ganhando relevância com a aceleração da expansão das lojas físicas, dentro do novo formato, né, que vocês já conhecem. Quando esse canal, em 2019, era de apenas 2%. Então, imprimimos agora um ritmo mais forte, para o ano que vem mais forte ainda, de expansão de lojas físicas, né, dado que a canibalização tem
sido registrada assim, mas muito mais controlada do que esperávamos inicialmente, né? Apontamos a vocês a expectativa de 3 a 4 pontos percentuais de canibalização dentro das lojas da Vivara, né, onde abrimos as lojas Life, e temos registrado até o momento, nos 9 primeiros meses do ano, 2,2 pontos percentuais. Assim, né, ficamos mais seguros ainda de que esse caminho é um caminho de expansão forte para os próximos anos, muito em função da grande métrica de retorno que temos como resultado da maior margem de produto. Passando para o próximo slide, aqui dou mais detalhes sobre o lucro bruto, margem bruta, né, e os nossos resultados operacionais. Foram 268,8 milhões de lucro bruto no período, com 68,4% de margem, uma expansão de 0,7 ponto percentual aqui nesse trimestre. E, de novo, fruto da maior internalização da produção da Life, conquistada já no ano passado, mas agora rodando o ano inteiro de 22 num patamar mais elevado, né? Assim como a maior participação de Life, que volta a crescer como share da receita, mesmo com, né, o e-commerce sentindo a participação um pouco menor desse tipo de produto. Né? Como disse, o benefício em cima do custo que temos trazido, de 1,5 ponto percentual aqui no período, no terceiro trimestre, contra o mesmo período do ano passado, ele é maior que o peso da fábrica que registramos nesse período, de 0,8 ponto percentual, né, no terceiro trimestre de 2022. No acumulado do ano, são 814 milhões de lucro bruto, com 67,9% de margem, expansão de 0,6 ponto percentual contra o mesmo período do ano passado, continuidade da tendência que apresentamos não só nesse trimestre, como no primeiro semestre do ano, né, já divulgado a vocês. No EBITDA, lado direito aqui do slide, número 12, né, registramos 71,7 milhões de EBITDA no período, com retração de 1,5 ponto percentual aqui. Essa retração vem principalmente de despesas com vendas, nas linhas de pessoal e aluguel, né, fruto das 75 lojas que adicionamos, né, ou 26% do parque total de lojas da Vivara que adicionamos nesses últimos 24 meses e que, obviamente, na sua trajetória de maturação, pressionam essas duas linhas principalmente. Além dessas duas linhas, temos outras pressões pontuais no resultado, vindo principalmente, né, de reajustes logísticos, depois de um congelamento de quase 2 anos de preço, conquistado por nós com negociações super frutíferas de parceria, e das operadoras de cartão, que já há algum tempo vem fazendo repasses maiores e tem machucado o varejo como um todo, não só a Vivara, e aqui também pressiona o nosso resultado de despesas variáveis um pouco além daquilo que esperávamos inicialmente. Né? Ainda assim, é uma expansão de margem contratada, fruto desse volume todo de lojas que abrimos, né, e esperada por nós também nesse período, nesse miolo de ano, né, dentro de um panorama de um ano novamente em que teremos não só um crescimento forte, como ligeira expansão de margem operacional da companhia. Tá? Nos 9 primeiros meses do ano, foram 223 milhões de reais, né, de EBITDA, com margem de 18,6%, aqui sim ainda mantendo a expansão de 0,5 ponto percentual no período, né, contra o mesmo período do ano passado. Passando para o próximo slide, aqui, né, dou outros destaques, como lucro líquido e margem líquida, além de outros indicadores que podemos explorar ainda mais depois na sessão de perguntas e respostas. Mas lucro líquido do período, 68 milhões de reais, com retração de 2,7 pontos percentuais, de novo além do 1,5 que está vindo dos resultados operacionais, né, de pressão versus esse mesmo trimestre do ano passado. Temos principalmente a aceleração da depreciação da companhia, fruto da aceleração dos investimentos que fizemos ao longo desses últimos 12 meses, né, foram 104 milhões no ano passado, agora já acumulamos mais do que isso nesses 9 primeiros meses do ano, né, e temos ainda um trimestre importante de investimentos pela frente, que é esse quarto trimestre de 2022. Né. Assim, no acumulado do ano, temos 203,1 milhões de lucro líquido, com 0,3 pontos percentuais de expansão contra o mesmo período do ano passado. Né? Aqui ao lado direito, outros indicadores importantes, temos pouca mudança no endividamento bruto da companhia, né? Fizemos uma amortização lá no primeiro trimestre de 2022 para equalizar esse tamanho de dívida num cenário de juros maiores e mais elevados por mais tempo, que vemos ainda até hoje. Então registramos aqui 235,2 milhões
de reais, uma redução de 19% contra o final do ano passado, porém muito parecido com o que registramos aqui nos últimos 2 trimestres. Caixa líquido de 100 milhões de reais, uma redução de 72% contra o período de 2021, ou dezembro de 2021, aqui reflexo do consumo operacional que apresentamos ao longo desse ano, fruto principalmente da expansão acelerada, de investimentos em capital de giro, principalmente em estoques, foram 250 milhões de reais ao longo desses 9 primeiros meses, né, e também os investimentos, principalmente na abertura de novas lojas, mas também em tecnologias, né, e reforma dessas lojas também, que retomamos ao longo do ano de 2022. O consumo de caixa operacional desse trimestre foi de 24,2 milhões de reais, dos quais 18 milhões foram do menor volume de risco sacado, fruto das operações de compra de ouro que fazemos com a Anglo Gold, né, ou seja, quase todo esse consumo operacional pré-investimentos aqui, com grande diferença em relação ao momento de companhia que vivíamos há um ano atrás, né, com um consumo, com uma geração de caixa operacional, né, invertendo aqui a linha de tendência. Entre os trimestres tem 53 milhões de reais de diferenças vindo dessas operações financeiras de risco sacado, que explicam boa parte da diferença, né, de ritmo de geração de caixa operacional versus um consumo de caixa operacional nesse período. O restante da diferença está principalmente em capital de giro e em estoques, como eu falei agora há pouco. Investimentos de 51,5 milhões de reais aqui neste terceiro trimestre de 22, uma aceleração bastante grande, né, o dobro do que registramos há exatamente um ano atrás. Aqui principalmente investidos, né, cerca de 30 milhões em expansão de lojas novas e reformas, outros 10 milhões principalmente em sistemas e tecnologia, né, e o restante aqui em fábrica e outras frentes de investimento importantes nossos para a sustentação desse ciclo de investimento futuro, né. Termino aqui a apresentação dos resultados de 2022, do terceiro tri de 2022 e dos 9 meses acumulados, né? E esperamos todos vocês amanhã às 11 horas para a sessão de perguntas e respostas. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Obrigado.